Heróis da TV número 97, O Incrível Hulk número 48. Esses dois títulos são os responsáveis pela paixão que eu tenho por quadrinhos. Esses dois títulos são o pontapé inicial da minha jornada como colecionador. O ano era 1987 e eu entrei dentro de uma papelaria lá em Mandaguaçu, onde eu morava, lá no Paraná, e me deparei com essa capa do Heróis da TV, com o Visão na capa. Não sabia que era o Visão, nem quem era o Visão, mas o título Heróis da TV, eu confesso a vocês que me chamou a atenção. E eu tinha tomado uma decisão quando eu entrei dentro da papelaria, que era justamente começar a colecionar quadrinhos, ou melhor, começar a ler quadrinhos. Eu lia bastante livro, sabe? E era um rato lá da biblioteca da cidade. Mas eu queria mudar um pouco. Eu falei, não quero mais ler livro, eu quero ler outra coisa. E foi quando eu decidi ler gibi. E como eu gostava muito de super-herói, eu fui procurar gibi de super-herói. E como eu disse, o título Heróis da TV chamou minha atenção, e o Visão assim na capa também chamou minha atenção. E a edição abre com uma história do Visão, de uma história dos Vingadores, que na época era escrito pelo David McElhenney e desenhado pelo George Pérez. E depois tem o Homem de Ferro do David McElhenney e do Bob Lighton, seguido do Doutor Estranho, no caso do Roger Stern, junto com o Michael Golden, e fecha a edição o Thor, do Roy Thomas e do John Buscema. E eu me deparei com uma coisa interessante nessas histórias, que era uma coisa escrita assim, ó, na próxima edição. Eu falei, rapaz, próxima edição, por quê? Porque eu não sabia que as histórias eram sequenciais e que não terminava, né, nessa edição. Vinha a sequência da história na próxima. Eu achei que as histórias eram tudo fechadinha, né? Mas não era, não. E eu confesso a vocês que eu fiquei meio boiando quando eu li isso aqui. Falei, rapaz, eu não entendi direito. Li de novo e tudo mais. E na época também estava sendo lançado, né, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. E, enfim, estava saindo umas coisas bacanas no período. E voltei nessa papelaria e comprei então o Incrível Hulk 48. Por quê? Porque eu gostava muito do Incrível Hulk desde a infância, das animações, do seriado, estrelado pelo Lou Ferrigno. E temos, né, estava bem na época da Crise nas Infinitas Terras, ó. E aí eu peguei e comprei essa edição do Hulk, onde ele está voltando das Guerras Secretas e ele vai encarar o Boomerang, porque ele vai querer resgatar a namorada dele, e a história termina de uma forma impactante, porque um determinado sujeito, que fora o cara que tinha pagado para que o Boomerang capturasse a namorada do Banner, acaba se tornando um monstro gama irradiado também. E a edição ela tem mais duas histórias de Guerra nas Estrelas, que na época era escrito pelo David McElhenney e desenhado pelo Walt Simonson. E eu confesso que eu não curti muito Guerra nas Estrelas não, mas tudo bem. A partir daí, e como eu gostei muito da história do Hulk, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou continuar lendo o Incrível Hulk. E de fato assim foi. Comecei a acompanhar o Incrível Hulk com mais frequência, e a sequência de Heróis da TV eu fui conseguir as edições usadas, porque lá em Maringá tinha algumas bancas, né, que dava para comprar o gibi usado e era mais barato, e eu acabei conseguindo algumas edições de Heróis da TV depois, assim, e também com um amigo meu que veio a ter todos os títulos da Marvel completos. E aí eu pude ler muita coisa da Marvel. Mas uma coisa que foi bacana nesse período de colecionador, quando eu comecei a colecionar quadrinho, e enfim, a decisão foi, vou continuar lendo o Incrível Hulk, vou continuar acompanhando o Incrível Hulk, foi que eu comecei a conhecer algumas pessoas. E essas pessoas liam quadrinhos e a gente trocava os gibis, ou melhor, emprestava um para o outro, né? Tipo, na rua da minha casa tinha um rapaz chamado Reginaldo, que ele lia Homem-Aranha. Então eu passava o Hulk para ele me passava o Homem-Aranha,
Aí ele lia o gibi do Hulk, eu lia o gibi do Homem-Aranha, devolvia lá para ele, pegava o meu de volta, e com isso eu ia acompanhando o Homem-Aranha. E também acabei conhecendo outras pessoas que colecionavam outros títulos, e nessa coisa toda de eu passo o meu para você ler e você empresta o seu para mim, eu ia acompanhando vários títulos, tanto da Marvel quanto da DC, e depois teve esse meu amigo que tinha tudo da Marvel completo, onde eu pude ler bastante coisa da Marvel nesses anos. E eu colecionei quadrinhos entre 87 até 94, 95 mais ou menos, fielmente, todos os meses, pegando tanto gibi novo quanto gibi usado nas bancas, às vezes trocando 2 por 1 e por aí adiante. E eu confesso que é uma parte ali da minha vida, onde eu estava colecionando quadrinho que me deixa saudade, sabe? Porque é uma época bacana. E, inclusive, o gibi do Heróis da TV foi cancelado na edição 112, porque foi dado lugar para os X-Men. Para os X-Men ter a sua revista mensal, e eu acompanhei esse título dos X-Men até a edição 101, 102, por aí. Depois eu acabei parando, justamente porque chegou ali um período na minha vida em que ler quadrinho ficou meio complicado, ficou meio difícil, porque eu acabei ficando desempregado e estava casado já e tudo mais, porque eu me casei em 1993 e diante do desemprego e tudo mais não estava dando, né, para ler quadrinho. E eu fiquei então do ano de 1995, 96 por aí, até o ano de 2006 sem ler gibi. Mas essa primeira fase da minha vida foi muito bacana enquanto colecionador, porque eu pude imergir muito dentro desse mundo dos quadrinhos, me diverti muito com as histórias, e eram histórias bem escritas, eram histórias empolgantes, né, e de uma fase, digamos assim, que não volta mais, né. Por isso que às vezes eu entendo quem tem um fascínio enorme pelos formatinhos, justamente porque tem muita história da pessoa ligada, né, com os formatinhos, isso chama muita atenção. Aí em 99 eu vendi a minha coleção, porque eu estava me mudando do Paraná para o Mato Grosso do Sul, e com o dinheiro que eu consegui da minha coleção ajudou bastante eu pagar a minha mudança para o Mato Grosso do Sul. E eu fiquei então até o ano de 2006 sem ler quadrinhos. Minha esposa estava indo para uma cidade vizinha de onde a gente morava na época, e nessa cidade tinha banca, e eu pedi a ela que trouxesse para mim alguns gibis para eu poder ler, e ela trouxe para mim X-Men 54 e X-Men Extra 54, e eu peguei ali, comecei a ler. Era os X-Men, inclusive escrito pelo Peter Milligan e desenhado pelo Salvador Larroca. E lá na X-Men Extra tinha os X-Men, os surpreendentes X-Men do Joss Whedon e do John Cassaday, que é bem bacana, é uma fase que eu gosto bastante. E eu comecei então a acompanhar os X-Men Extra, e fui saber onde que estava o Hulk, né? E aí eu descobri que o Hulk estava em Universo Marvel e estava bem na fase do Planeta Hulk. E eu comecei então a pegar essas 3 mensais, e pintou com o passar do tempo a Liga HQ. E a Liga HQ você comprava, juntava bônus e dava para pegar uns gibizinhos a mais com os bônus que você juntava. Como a grana era muito contadinha, dava para pegar as mensais, essas 3 mensais, aí alguma coisinha a mais ali, tipo uma minissérie, alguma coisa assim, e aí com os bônus pegava um gibi um pouquinho mais caro, ou abatia bastante no preço, né, do gibi um pouquinho mais caro, e por um bom tempo a Liga HQ foi assim, eu diria uma benção, né, porque por meio dos bônus conseguia bastante coisa, e como eles tinham, eram como se fosse uma banca online, né, dava para comprar bastante coisa, porque tudo ia para a Liga HQ, né. Acabou que faliu, infelizmente, e aí veio outras portas, como por exemplo a Amazon e por aí adiante. E desde então, né, de 2006 para cá, eu tenho colecionado quadrinhos. Os gibis que tem aqui em casa, eles são os gibis que eu comprei, algumas edições eu ganhei, outras chegaram de editoras, e por aí adiante, né? Esse ano, por exemplo, tem sido um ano difícil para mim, particularmente, e eu estou aí tendo que enfrentar algumas dificuldades, mas a coleção está aí, né? E colecionar quadrinho para mim é um negócio importante,
porque é algo que mistura com a minha história. E eu gosto muito de gibi, eu gosto muito de quadrinho, porque quadrinho me distrai, quadrinho me ensina também, quadrinho às vezes, né? É um lugar onde a gente pode imergir ali para ter uns momentos de relaxamento com uma boa história, não é mesmo? E com isso ter ali um momento de distração que eu penso que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa de uma válvula de escape, de ter um momento de distração, uma coisa bacana, e quadrinho me proporciona isso, né? Quadrinho me traz essa alegria. E a grande questão de ser colecionador é que você vai pegando também um pouco ou um certo afeto, né, pela sua coleção, porque eles, de uma forma ou de outra, os gibis, né, eles vão se misturando com a nossa história. Essa edição aqui eu tenho porque é por causa disso, essa edição eu tenho porque é por causa daquele outro, essa edição é porque aconteceu tal coisa, sabe? São coisas bacanas, né, que acabam acontecendo na história na história da gente, e que de alguma forma os gibis nos ajudam a contar essas histórias, né? Então eu tenho gibis aqui que eu não me desfaço deles porque, por exemplo, foram presentes, né? E à medida com que eles foram presentes que eu ganhei, eles têm um valor para mim assim um pouco maior, porque eu falo, isso aqui foi minha esposa que deu, isso aqui foi meu filho que me deu, esse daqui foi um inscrito do canal que me deu. Então eu guardo isso com muito carinho, né? Porque são sinais de apreço, são sinais de querer bem, né, que a pessoa tem com você e que acaba te presenteando com um gibi. Então eu sou colecionador desde 1987, tenho um hiato de quase 10 anos, né, sem comprar quadrinho, e estamos aí, né, lendo quadrinho, partilhando experiências, né, e o canal ele nasce disso, né, o canal, quando ele nasceu desse meu desejo de partilhar experiências de leitura e também um pouco de experiência como colecionador. Eu não sou um cara que sabe um monte de coisas técnicas de quadrinhos e tudo mais, eu nunca me interessei, na verdade, em saber um monte de coisas técnicas. Me interessa aproveitar a leitura, me interessa me divertir, né? E o Eu Leio Gibi, ele tá no YouTube para isso, para partilhar. Né? É um espaço de partilha, é um espaço de conversa, é um espaço para a gente poder bater papo sobre gibi, é um espaço para a gente poder ter uns momentos onde, de uma forma ou de outra, a gente se aproxima, porque tem um gosto em comum. Né? Então, vocês aí e eu aqui é algo que para mim também é importante, né? Porque eu aprendi, né, a partir do canal, né, criar laços, né, com vocês de uma forma ou de outra, que seja pelos comentários, né, e isso para mim é muito importante. Então Eu Leio Gibi, ele também nasceu, né, por conta de um colecionador que queria partilhar a experiência de leitura, que queria partilhar um pouco da experiência da própria vida como colecionador, para de alguma forma, né, buscar aproximação com outros colecionadores e, consequentemente, aprender também, né, com vocês. Até porque, quando vocês comentam os vídeos ou acrescentam informações, né, vocês enriquecem o vídeo. Né, e eu aprendo com aquilo que eu estou lendo. Falo, rapaz, eu não sabia disso, não sabia daquilo, isso é bacana. Então, isso tudo, para mim, tem muito valor, tem muito peso. E até onde vai o Eu Leio Gibi? O Eu Leio Gibi vai até onde Deus quiser, né? Não há planos, né, para que o Eu Leio Gibi deixe de existir. Até porque é um outro elemento na minha vida que é importante, por quanto que é um espaço de conversa, é um espaço onde eu também posso fazer algo que eu me divirto fazendo. Né? Então, gibi, eu espero que os gibis me acompanhem enquanto minha vida durar, e espero que o canal dure muito, 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 muito tempo. Né? Então, enfim, essa é um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês, de como eu comecei a ler quadrinho, como eu comecei a colecionar quadrinho, e também um pouquinho sobre a importância do canal. Quero agradecer a todo mundo que curte os vídeos, quero agradecer a cada inscrito, quero agradecer a cada um de vocês que apoia o canal de alguma maneira. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.